Horizontes da Fala. Agradeço por estarem fazendo parte deste trabalho, escrito por João Nunes Maia e ditado pelo Espírito Miramês. É como se a gente estivesse juntando numa grande rede de aprendizado, não é? E hoje eu já estou no capítulo 69 e eu vou ler a frase de destaque. O que falas, escreves com tinta magnética nas folhas sensíveis da tua consciência. E, quando a borracha do entendimento se dispuser a limpar, delongará prazo indeterminado. E o título? A arte de discursar. Diz assim: a palavra ajudou muito a humanidade, pois foi falando que os grandes mestres do passado traçaram nas diretrizes que ainda seguimos com júbilo. Os acadêmicos de hoje são produtos da sabedoria de ontem e a arte de falar corresponde ao fio condutor de todas essas experiências, assim como a escrita, que também contém palavras no silêncio das páginas. Aquele que nasce com a porta aberta do dom de falar não deve perder tempo precioso em dizer coisas inapreciáveis. O que falas, escreves com tinta magnética nas folhas sensíveis da tua consciência e, quando a borracha do entendimento se dispuser a limpar, delongará prazo indeterminado. Convidamos aos que carregam estrelas na boca a amestrarem os seus próprios pensamentos e palavras para que não venham a chorar nos caminhos o engano que sufocou os germes de luz que queriam esplender em seus corações. Faze-te humilde, meu irmão, quando falares aos outros, pedindo a eles que cooperem contigo em oração. É de bom tom que ouçamos Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, nesse impulso de expressar-se. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério do Cristo, pelo qual também estou algemado. Se o homem da terra estava ainda algemados aos impulsos inferiores, o que dizer da nossa posição perante o Senhor? Mas temos que prosseguir, lutando como soldados de Deus, acompanhando o grande general Jesus Cristo, para que possamos quebrar as amarras e falar livremente do ministério do Senhor. E se tu estás lendo, não tens o dom da palavra para falar, às multidões, tens o dom de conversar, faculdade inerente a todas as criaturas. Se ainda não conseguiste aprimorar a tua palavra de cada dia, desperta, que nunca estarás sozinho nessa oficina espiritual da educação. A dificuldade é somente no começo. Depois, abrir-se-ão grandes perspectivas e o prazer te moverá com esperanças para que possas alcançar novas dimensões da palavra. O orador, já consumado na arte de discursar, é quem mais encontra horizontes a descortinar à sua frente, referentes ao olhar, aos gestos, à cadência e à expressão. E ainda mais, familiarizar-se-á com os fluidos magnéticos superiores,
para fazer, no momento de falar, uma distribuição coletiva enriquecida pelo amor que não pode faltar em seu coração. O pregador deve ser consciente, revestir-se em certos momentos de humildade. Força essa que tem que transparecer na sua feição. Em outros momentos, deve-se revestir-se de energia, bondade, carinho, desprendimento, cordialidade, perdão e, acima de tudo, de alegria. Tu, que tens a missão de discursar, haverás de ser um sol diante de todos, porque quem ouve está faminto de alguma coisa que deves possuir com abundância. Amor. Dizem os mestres da palavra e do saber que todo o corpo compartilha conosco no momento em que estamos falando e também que todo o universo celular tem meios de ouvir e que o espírito fala através da boca por recursos que escapam à análise humana. Se tu, como iniciante, já conseguiste ficar um dia sem proferir palavras inferiores, houve progresso. Mas não deves permanecer só nisso. Passa para uma semana, um mês, um ano, e com esse calor moral, o Cristo te abençoará para que fiques eternamente nessa graça de Deus. E, então, os teus lábios mover-se-ão na arte de discursar com Jesus. O que falas? Escreves como tinta magnética nas folhas sensíveis da tua consciência. E, quando a borracha do arrependimento se dispuser a limpar, delongará prazo indeterminado. O alerta, né? Para que a gente comece esse exercício de procurar esse esforço de falar, ó. E ele fala assim que se a gente já conseguiu um dia sem proferir palavras inferiores, ótimo. Vamos tentar estender isso a uma semana. Se a gente já está uma semana sem proferir palavras inferiores, vamos tentar estender a um mês. Depois vamos fazer a proposta de um ano sem palavras inferiores. E depois, daí para frente, quanto mais a gente vai persistindo, a gente sai de uma faixa, de um padrão de inferioridade para um outro nível. E o Cristo vai estar conosco em todo esse processo, em todo esse exercício. Que bom. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir aprendendo a aprender assim, através do amor. Um abraço a todos.